Que a paz do Senhor esteja com todos os irmãos. Amém, amados? O pastor falando aqui, Deus de livramento. Ontem, com essa história de um portão só para a garagem, Josiane saiu para o trabalho e eu precisava virar o carro que estava de frente e colocar ele de ré, a caminhonete na garagem. E com isso a chave da casa ficou no painel. E hoje de manhã para sair de casa, eu precisava sair muito cedo. Mandei mensagem para ela e ela estava no hospital e não viu a mensagem. Eu falei, a chave não está. Os meninos entraram no carro, os dois não viram a chave no painel do carro. Eu procurei na casa toda, não achei. E eu sentei no sofá e fiquei ali esperando que algo acontecesse. Sei lá. Falei, vou sentar aqui, não vou me estressar. Ela não respondeu a mensagem, ela foi ver quando eu já estava na feira. E me veio no pensamento, como Deus faz as coisas, às vezes a gente não entende, né? Um atraso de 5 minutos, às vezes é a diferença entre a nossa morte e a nossa vida. E eu fiquei pensando, falei, Deus, a gente peca às vezes, né? Não dá para se estressar. E aí o pastor falando aqui de livramento de Deus. Há 20 anos atrás eu era recém-casado. Quer dizer, comecei a namorar essa namorada que eu tô com ela agora. E nós casamos e alugamos uma casa, uma casinha gostosinha, parecia aquelas casas de boneca, bem bonitinhas, sabe? E eu fui, acredito que por conta de um estresse muito grande que eu passei no início do casamento, por conta de um problema jurídico, eu fui acometido de uma doença no pulmão, todos conhecem, chama-se tuberculose. E agora quando surgiu esse problema do Covid, eu falava para minha chefe foi da nossa equipe a primeira que pegou, que não é mais minha chefe, já passamos para outra chefia agora. Falei, eu já tive tuberculose, então se eu pegar esse vírus aí eu tô frito. A única coisa que me incomodou quando eu fui acometido pelo vírus, a falta de sentir cheiro. Eu sou muito ligado aos sentidos. A falta de sentir o cheiro e o gosto. Eu comia palha, era tudo para mim, era palha. Eu fiz uma pizza no sábado e ainda falei para os meninos, falei, eu vou ficar me devendo uma pizza. Depois eu tive que fazer outra, porque eu comia aquilo com gosto de palha, não tinha nada. Mas graças a Deus, assim como Ele tem livrado a muitos, Ele me livrou. O meu apetite não diminuiu em nada. Eu comia palha, mas eu tinha vontade, tinha fome de comer a palha que eu comia. Arroz tinha gosto de palha, feijão tinha, traduzindo, gosto de nada, gosto de colchão, de espuma de colchão. Mas Deus nos foi grandioso em nos livrar. E aí uma coisa que eu estava lembrando aqui, essas coisas Deus vem trazendo à mente da gente. E eu lembrando ali, alguns anos atrás nós tínhamos acabado de comprar um carro novinho. Eu não comprei na loja, mas um carro que o dono da loja tinha comprado e teve que colocar na loja para venda, para ele resolver um problema de um apartamento dele lá. E o vendedor falou, o primeiro risco do carro foi eu que fiz. O vendedor falou assim, Paulo, esse carro está novo, ele não usou. De fato, estava com 3.700 quilômetros rodados. Isso é coisa da gente fazer em 2 meses, né? Carro novo. E chegou uma irmã, a Cristiane, ela chegou e foi pregar na igreja onde nós estávamos na época, lá na Assembleia de Deus. E eu estava assim, cuidando da mídia da igreja, e ela chegou, falou assim, pegue a chave do seu carro na mão. Eu, mais que inocente, né?
peguei a chave do carro na mão, e ela veio com a mão dela, assim, como se ela estivesse me entregando algo. E ela falou assim: não é desse carro. Deus usa as coisas loucas para confundir os sábios. E eu me achando sábio ali, né? Pô, irmã, tô com o carro ali quase zero na garagem. Não, irmão, tô te entregando a chave do outro carro. E nós, com tanta experiência às vezes que nós vivemos com Deus, nós ainda somos ignorantes de achar que nós sabemos as coisas de Deus, e nós não sabemos. E eu cheguei em casa, olhei para Josiane assim, que ela estava ali no meio do povo, chamam de nave da igreja, né? Aí eu olhei para ela assim, como quem diz: deixa para lá, né? Aí cheguei em casa, eu falei: cara, Deus, ele fala umas coisas doidas, mas deixa acontecer, né? O que a gente quer com outro carro? E daquele carro, foi coisa de 1 ano, eu troquei por um carro que nós aguardávamos em sonho mais de 10 anos. E aí, por conta da compra daquele carro, houve a necessidade de comprar o segundo carro. Irmãos, as coisas materiais, elas não são importantes na vida da gente, como a nossa salvação, como a nossa saúde. Mas, irmãos, nós vivemos num mundo em que o que é material é necessário. O pastor sempre comenta com os irmãos que não me conhecem aqui, que eu moro longe. Fala: esse aqui mora longe. Eu moro a 13 quilômetros de casa. E aí, quando você tem à disposição um carro, maravilha. Imagina eu ter que pegar um carro de aplicativo todo domingo para vir na igreja. Para começar, eu nem teria vindo visitar essa igreja, né? Que dirá me apaixonar por ela e ficar aqui. Então Deus vai trazendo à nossa memória aquilo que nos dá esperança, né? Quero trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Eu queria só compartilhar isso com os irmãos, que nós precisamos desses compartilhamentos para que a nossa fé seja multiplicada. Porque quando Deus faz comigo, não é porque eu sou bonito. Eu não me acho bonito, sabe? Eu até tenho um dito que eu falo assim: homem feio tem que ser criativo. O Rogerinho eu acho bonito, o Brendo eu acho bonito, o Edson Godoy é charmosão, é bonitão, o pastor Edinho, sabe? Mas eu não me acho bonito assim, apesar de que eu já recebi elogios, sabe? Por incrível que pareça. Mas nós precisamos ter a nossa autoestima em alta. Então eu me acho bonito porque eu tenho minha autoestima boa. Mas assim, esteticamente eu não vejo essa beleza em mim. Então eu sempre digo que homem feio tem que ser criativo. E aí eu perdi o fio da meada porque eu falei de ser bonito. Mas deixa pra lá. Amados, eu tô assim, eu tô com um problema sério. Já fui ao médico, estou tomando remédio. Porque se eu estou te contando uma história e você me interrompe, eu perco o foco, não consigo voltar. Acho que é a idade, o estresse. Mas as coisas nós precisamos compartilhar para que, tá? Deus faz por mim não porque eu sou bonitinho, é porque Ele é bom. Então, pelo fato de eu não ser bonitinho e você ser lindo, Ele vai fazer por você, não porque você é lindo, mas porque Ele é bom. Então, quando nós compartilhamos a bênção de Deus, nós queremos te dizer que Ele vai fazer com você também, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E eu quero entrar agora no foco da pregação. Quem acompanha o grupo da igreja, quem acompanha a página da igreja, os irmãos que estão nos assistindo aí pela página da igreja, viram, eu cheguei na igreja aqui, enquanto conversava com o pastor, fiz uma foto ali do arranjo da ceia,
e desfoquei totalmente ali. Até hoje, agora eu fiz questão de colocar em destaque aí na live os nossos inscritos aqui. E ficou totalmente desfocado ali o Jesus Cristo e tal, porque o tema de hoje é foco. E nós precisamos ter foco. Na vida cotidiana nós precisamos ter foco. Tem pessoas que dizem que leite gosta de nuca. Tem gente que fala outra coisa, mas eu vou falar nuca. Leite gosta de nuca. Vou explicar por quê. Quando nós compramos leite, eu que sou de algumas décadas passadas, hoje o povo mais moderno compra esse leite que não é bom, tá? Não recomendo. Se vocês quiserem leite, comprem leite na feira, um leite caipira, leite que vem direto da chácara. Encomendem do irmão Lutário que ele traz para vocês. Mas mesmo sendo esse caipira, esse lá que nós pegamos de alguém lá da chácara e nós estamos em casa usando esse, nós temos o costume de ferver o leite. E quando você coloca o leite para ferver, você tem que ficar ali velando ele aqui, ó. Não pode ter o celular na mão, não pode ter o jornal na televisão. E eu dei um fogão novo para minha namorada esses tempos, daqueles todo chique, tampo de vidro, todo nojentinho. E olha, nós temos evitado de ferver leite nele. A gente ferve leite no outro fogão, lá na lavanderia. Por quê? Porque você se distraiu, pá, o leite derrama. O leite, ele exige foco. O arroz, se eu estou fritando arroz ali, fazendo arroz, eu coloco a água no arroz para ele cozinhar, e vou lá para o quintal cuidar dos animais, o arroz queimou. Por quê? O arroz exige foco. Então na nossa vida cotidiana, muitas coisas exigem foco. A carne que você coloca para cozinhar, o feijão que você coloca ali para engrossar o caldo, tudo exige o nosso foco. E na vida com Deus nós também precisamos ter foco. E eu queria compartilhar com os irmãos, para não me delongar muito, porque o nosso tempo é tão curto, né? 2 textos. O primeiro texto é o texto que está no tema do culto de hoje, que é Mateus 14, de 22 a 36. Mas nesse texto de Mateus 14, antes do que eu vou começar a ler, Jesus faz a multiplicação dos pães e dos peixes, e mais de 5.000 pessoas comeram daquele pão, daquele peixe, que era só alguns pãezinhos. E aí o texto ele começa dizendo assim: e logo ordenou Jesus, Mateus 14, 22, que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhes Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e lhe disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiro
verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outro lado, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor, e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos, e rogavam-lhe que ao menos lhe pudessem tocar a orla de sua roupa, e todos que tocavam ficavam sãos. Falta de foco. Falta de foco. Pedro acabara de ver Jesus fazendo um milagre, multiplicar pão e peixe para que aquela multidão comesse. E de repente ele estava ali diante do próprio Jesus. Ele acreditou, porque ele disse: Senhor, se és tu, então me mandas ir ter contigo, me permitas. Não tinha como ele encontrar com Jesus a não ser andando sobre as águas. Coisa ilógica, coisa surreal, coisa que só louco pode acreditar num negócio desse. A loucura da salvação, amados. Essa é a loucura da salvação. As coisas loucas que confundem a ciência, confundem toda a sabedoria humana, confundem os cientistas, os sábios, os estudiosos da gravidade. E Pedro, ele olha para Jesus e começa a andar sobre as águas. E de repente ele olha, porque o vento, as ondas estavam altas, porque estava ventando ali. Mais uma vez, para provar a grandeza do poder de Jesus, aquele vento estava ali para que Jesus ordenasse ele que se acalmasse, e ele se acalmou. Mais um milagre Jesus fez, acalmou o vento, acalmou as ondas do mar. E quando Pedro, por conta dele estar desfocado, por conta do foco dele estar fora do centro do que ele deveria estar focado, que era Jesus, a presença real nós cantamos aqui, tua presença é real, a presença real de Jesus, a presença física. Aqueles homens depois desejaram tocar só a orla, só as vestes, assim como aquela mulher que estava há 12 anos doente, já tinha gastado todas as suas finanças naquela doença. Ela falou assim: eu não consigo falar com esse Jesus, ele está fora do meu alcance, eu não consigo tocar nele, eu não consigo chegar perto dele, eu não vou conseguir. Mas se eu simplesmente tocar nas vestes dele, eu tenho certeza que eu vou ser curada. Aquela mulher teve foco, ela não estava desfocada, nada naquela situação tirou o foco dela, nem a resposta negativa do médico que falou para ela: olha senhora, a senhora vai me desculpar, eu já fiz tudo, eu estou conjecturando apenas, eu já fiz tudo aqui, a ciência não tem mais nada a fazer para a senhora, então a senhora se contente, conviva com esse problema aí, que isso aí a senhora vai ter até morrer. Ela estava focada, e ela chega perto de Jesus e tocou simplesmente nas vestes dele. E assim como a Bíblia fala que a fé move montanhas, e nós já ouvimos histórias, caiu uma montanha ali, nós já ouvimos histórias de montanhas serem removidas realmente pela fé de um cristão. Nós já ouvimos relatos de montanhas, de morros verdadeiros, morros, montanhas serem removidas pela oração de um cristão. Eu tenho orado por uma montanha, sabe, irmãos? Quero compartilhar com os irmãos aqui. Nós temos sofrido durante 11 anos na nossa casa
por conta de uma montanha que tem do lado. E eu sempre falo para Josiane, há uma maldição sobre isso, e todas as vezes que aquilo me irrita, eu repreendo em nome de Jesus, e repreendo em voz alta, não para provocar aquela montanha, mas é uma casa assim que lá foi assim, era o nosso terreno e aquele terreno do lado. Os dois terrenos são invadidos, o meu e o do lado. Como nós tínhamos conhecimentos, fizemos nossos contatos, os invasores do nosso terreno foram retirados de lá. A coisa de um estalo de dedo, os contatos que a gente fez, a polícia fez retirada deles lá. Construímos, estamos morando. E essa casa, eu acho que foi passado de parente, não foi uma coisa que não foi resolvida. E dá a impressão, eu falo para Josiane, tem uma maldição sobre essa casa. Só mora tranqueira, só mora gente que usa som alto, que não respeita o convívio social. E eu oro todas as vezes por aquela casa, eu falo: Senhor, quebra essa maldição, Senhor, dá livramento. Essa semana trocaram de moradores, os que estavam eram ruins, os que vieram são piores. Sabe, amados, são montanhas que estão diante de nós, e a nossa fé precisa ser exercitada a cada dia. 11 anos, amados, 11 anos nós moramos naquela casa, e essa casa tem esse problema. A vizinhança reclama. Em outras situações, outros moradores, já chamei a polícia para vir, a polícia já veio, mas quando não se respeita o meio social, a polícia vai e eles voltam ao problema. Sabe, amados? Então, às vezes nós precisamos exercer a nossa fé, e eu oro todo dia, eu falo: Senhor, quebra essa maldição, repreende em nome de Jesus. Me irrita, me tira do sério, me tira da paz, me estressa, mas eu falo com Deus: Deus, livra essa casa dessa maldição, para que venham pessoas. Só teve uma moradora e ela cantava louvor o dia inteiro, desafinada, que era uma coisa, mas olha, eu falava: Deus, que bom que essa irmã desafinada canta o dia inteiro aí. Sabe, tem coisas assim que nos tiram a paz, mas precisamos ter foco. Quem é o nosso foco? É Deus. Quem é o nosso foco? A nossa salvação. E Pedro saiu do foco, desfocou, igual a foto do tema do culto, desfocou, e Jesus ficou meio embaçado, assim como quem usa óculos. Eu não uso óculos, mas na lente da câmera eu sempre tenho um problema de foco. Às vezes eu não consigo focar uma coisa, eu quero focar uma, vou fotografar, foco outra. Eu não estou exercendo essa função de fotógrafo ultimamente, profissionalmente, mas no meu dia a dia eu fotografo o dia inteiro, fotografo tudo. Então às vezes eu tenho problema com esse negócio de foco. Eu quero focar aqui, às vezes a câmera não está me obedecendo, foca lá. Problema de foco. E quando eu deixo de focar o que eu quero focar, não vai dar certo a fotografia, porque eu quero focar aquela flor, a câmera está focando a árvore lá, aquela árvore é feia. Na nossa vida tudo precisa de foco. Mas eu gostaria de, sem entrar no texto, sem ler aqui, eu só vou dar a referência para os irmãos. Lucas 18 fala sobre a cura do cego Bartimeu, e ele clama no versículo 38, e ele fala: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Assim como Pedro não teve foco naquela situação, amados. Pedro foi um homem de Deus, sabe? Pedro foi um homem que serviu a Deus.
Tudo bem que lá no final ele negou a Jesus, né? Mas depois de ter negado, ele chorou amargamente. E eu não quero desmerecer aqui a pessoa de Pedro, mas naquele momento ele perdeu o foco. E assim como Pedro, ele era um homem de Deus, assim como eu sou um homem de Deus, eu sou uma pessoa consagrada a Deus, assim como você que me assiste, você que está me ouvindo aqui, é uma pessoa consagrada a Deus. Muitas vezes nós perdemos o foco. Pedro perdeu o foco. Mas eu quero me voltar lá para a história do cego Bartimeu. Ele não tinha visão, mas ele tinha visão. Ele não conseguia enxergar, tudo para ele era escuro, mas ele tinha visão. Ele era um visionário. E ele precisava de cura. Assim como aquela mulher que sofreu por 12 anos, ele precisava de cura. E o cego Bartimeu, sabendo que Jesus estava passando por ali, ele ouvia muito bem. Amados, sempre que alguém tem uma deficiência física, ele tem um outro sentido muito aguçado. Isso é nítido em todos os portadores de deficiência física. Se ele é cego, ele tem o tato muito aguçado, sabe? Se ele é surdo, ele tem outro sentido muito aguçado. É interessante isso aí. E o cego Bartimeu soube que Jesus ia passar por ali perto dele. E ele falou: eu preciso encontrar com esse Jesus. E ele tinha um foco: eu preciso ser curado, eu quero ser curado. E o cego Bartimeu, quando Jesus ia passando, ele começou a gritar. Ele falou: Jesus, ele não estava vendo onde Jesus estava. E ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E talvez Jesus estava para lá e ele começava a gritar: ô Jesus, ei! E as pessoas começaram a falar: ô, baixa aí, cara, fica na sua, não incomoda o mestre não. E quando começaram a falar para ele como ele estava focado, o cego Bartimeu estava focado. Ele acha que não conseguiu ouvir aquelas pessoas falando. Muitas vezes, amados, as pessoas elas comentam que o homem ele tem o modo automático, né? As pessoas tiram sarro, mas isso é real, tá? Eu tenho modo automático. Porque se tudo que você estiver ouvindo, você for absorver, sua mente não consegue assimilar tudo. E muitas vezes nós entramos no modo automático que tem alguém falando. E aí de repente você está viajando na maionese e você precisa falar: opa, pastora Claudete, desculpa, volta aí aquela parte do assunto. Tem meia hora que ela falou o assunto e a outra meia hora eu perdi. Ele entrou no modo automático, o foco dele colocou ele no modo automático. E aí o cego Bartimeu, ele gritou mais, ele falou: bom, não está me ouvindo, ninguém está me ouvindo para também chamar ele, porque geralmente alguém, quando eu grito, sempre tem alguém perto ali. Aí o Edson está lá longe: Edson, Godoy, preciso falar com você. Alguém está perto, sempre acontece assim, né? Moço, aquele menino lá está te chamando, acho que é com você. Mas ninguém fez isso não. Pelo contrário, eles falaram: ceguinho, fica na sua, incomoda o mestre não, ele está muito ocupado, cara, tem muita coisa importante para ele tratar. Mas a importância na vida daquele homem era ver, era ser curado.
O mais importante na vida dele era ser curado. E ele gritou mais alto: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus atendeu o clamor daquele homem. Ele estava focado. Ele sabia quem podia curá-lo. Ele sabia quem podia ajudá-lo. Ele sabia quem podia resolver o problema dele. Ele não pegou atalho. Ele não procurou ajuda de outras pessoas. Ele não tentou se virar sozinho. Ele estava focado. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E eu tenho certeza que muitas pessoas devem ter olhado para ele e falado assim: Jesus vai parar para atender esse cara. Esse também, além de cego, é louco, fica gritando igual doido aí no meio da multidão, cara louco. E Jesus volta, atende ele, cura ele. E além de curar as vistas daquele homem, ele curou a alma do Bartimeu e trouxe salvação para a vida daquele homem. Então nós precisamos, amados, ter foco. Nós estamos diante de uma guerra. Nós precisamos ter foco. Toda quarta-feira eu tiro um tempo do meu dia. Teve uma das vezes, eu tinha um compromisso muito importante lá na chácara onde nós trabalhamos, na chácara Vida Nova. O nosso líder estava de aniversário. Ele é uma pessoa muito querida minha. A nossa amizade já está chegando nos 40 anos quase. E eu precisava ir prestigiá-lo no seu aniversário. E eu falei: eu vou. Mas eu tirei um tempo importante no escritório e gravei e fiz a live da igreja, porque o meu compromisso de quarta-feira às 19h30 é fazer a live da igreja. É um foco. Na quarta-feira eu tenho toda uma programação do meu dia, mas naquele horário eu paro. Na quarta passada eu estava só com os meninos, eles fizeram barulho. E eu chamei, depois que terminou a live, eu chamei a atenção deles de uma forma rígida. Falei duro, falei alto, esbravejei. Falei: é importante, eu preciso do silêncio total dentro da casa, porque nós temos foco. Nós precisamos ter foco. E aí nessa quarta-feira, a minha barba hoje está por fazer, está meio ralinha. Eu falei: não vou fazer hoje não. De longe não estão percebendo. Aqui, ó, tá vendo aí? De longe não vão perceber. Mas na quarta-feira eu estava com a barba feia e eu gosto, uma demonstração de aceito. Tirei a barba, tomei um banho, tirei a barba e sentei no sofá para preparar. Eu já estava com um tripé no lugar para preparar o cenário para fazer a live. E o pastor Godoy havia mandado o link do testemunho do pastor Dinho. E eu falei assim, o Arthur falou: você não vai fazer nossa live, filho? Ô pai, eu falei: não, nossa live já está. Eu falei: ó, coloca na televisão, que a nossa TV acessa o YouTube. Falei: a nossa live hoje é na televisão. Linkei a live do pastor Dinho. Nós precisamos, amados, não é porque ele é bonitinho, não é porque a igreja dele tem 5.000 membros, é porque Deus é bom, que Deus fez milagre na vida dele, e aquilo nos fortaleceu, não é, pastora Claudete? Amados, foram 2h30 que a minha atenção ficou ali, naquilo ali. Foco. E ele disse que o foco dele é a salvação. E foi uma coisa muito importante assistir aquela live. Eu deixei de falar porque tinha algo mais importante no meu ponto de vista. Para a semana que vem, o tema de quarta-feira já fica para a semana que vem. Mas nós precisamos ter foco. E para encerrar,
para quebrar essa seriedade toda da palavra, não deixando de ser sério, mas eu gostaria de compartilhar de leve, mais ou menos, talvez eu esqueça algum detalhe, a história do sapinho. E nós muitas vezes precisamos ser como o sapinho. Havia uma competição de subir num negócio muito alto, tipo o pau de sebo que o povo faz nas festas juninas. Não sei se tem mais aquilo. No interior, nas cidades, ainda tem, que é muito tradicional. E o sapinho começou a subir naquele negócio. Tá, eu vou corrigir a história, agora eu lembrei. Ele estava dentro de um buraco. E o buraco era muito, muito fundo. E o salto dele teria que ser muito grande para ele saltar ali. E os outros sapinhos começaram a pular e sair todo do buraco. E aquele sapinho lá, e começaram a falar: ixi, esse sapinho aí não vai subir não. Aí, sapinho, desiste, acha um outro caminho, tenta andar aí pelas beiradas do buraco, de repente você consegue subir. Você não vai conseguir subir. E aquele sapinho começou a pular. Não, desiste, você não consegue. E ele começou a pular. E outro falava: não, olha, você não consegue, está muito difícil para você. E ele, cada vez ele pulava mais alto. De repente aquele sapinho pulou tão alto que ele saiu do buraco. E aí veio alguém perguntar: poxa, o que te fez essa determinação, ser tão determinado? O que te deu essa determinação tão grande, para que no meio de todas as pessoas falando o contrário a você, você tivesse a disposição de pular e conseguir? E você conseguiu, talvez com mais honra do que os outros tinham facilidade, você não, via-se a dificuldade. E o sapinho saiu, e alguém chegou na pessoa que perguntou e falou assim: ó, ele não vai te responder, ele é surdo. Nós precisamos ser como o sapinho, muitas vezes, ser surdos, para que o nosso foco seja alcançado. Nossos ouvidos precisam ser selecionados, assim, as coisas precisam ser selecionadas. E nós precisamos, em primeiro lugar, amados, estar dispostos a ouvir a voz de Deus. Porque Ele vai chegar para você e vai dizer assim: eu sei que pensamento tenho de vós, pensamento de bem e não de mal. Que o nosso foco, o nosso alvo seja a salvação em Cristo Jesus. Que o nosso foco esteja ligado, em primeiro lugar, em Cristo Jesus, para que as nossas vidas sejam abençoadas, sejam prósperas, sejam vitoriosas, e que Deus possa nos abençoar. Vamos orar, agradecer por essa palavra. Senhor, em nome de Jesus, o nosso foco é o Senhor. Quando nós estamos trabalhando no nosso dia a dia, o nosso foco é o nosso trabalho. Senhor, em todas as coisas nós aprendemos que nós precisamos ter foco para ter sucesso, e o nosso objetivo é a salvação. Então, Senhor, abra os nossos olhos espirituais para que nós possamos estar com o Senhor no nosso foco sempre. Que não haja, como nós dizemos na fotografia, passagem de foco. Que não haja mudança de foco. Que nós não foquemos em outras coisas, mas que o nosso alvo, o nosso foco seja sempre a vontade maravilhosa do Senhor Jesus em nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, porque o Senhor tem nos dado livramento todos os dias das nossas vidas. O Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos curado o corpo das doenças. Cura a nossa alma a cada dia, Senhor.
Senhor, eu sou uma pessoa falha, muito falha. Senhor, eu não vou dizer aqui as minhas falhas, mas o Senhor conhece todas. Cura-me, Senhor, a começar em mim, Senhor, eu te peço. Cura as minhas falhas, cura os meus defeitos, aquilo que me atrapalha de ter a sua presença plena na minha vida, para que o teu nome seja honrado na minha vida, em nome de Jesus. Nós te oramos agradecidos por essa palavra. Amém, Senhor. Que Deus nos abençoe.